Pessoal, estamos aqui para a segunda parte do nosso estudo sobre máximos e mínimos de função. Na primeira parte, nós vimos esse teorema aqui, ó. Toda função contínua definida no intervalo fechado tem pelo menos um ponto de máximo e um ponto de mínimo. O que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo é o seguinte: muito bem, eu sei que a função tem ponto de máximo, mas como que eu faço para encontrar esse ponto de máximo, ok? E a ideia toda é você analisar esse desenho aqui, ó. Então aqui eu desenhei uma função com um ponto de máxima em x0, uma função derivável, bonita, e você vê o seguinte: no ponto de máximo, perto do ponto de máximo, o gráfico ele parece um cume de montanha, tá vendo? Ó? Então aqui você tem um cume de montanha, e o que acontece com a reta tangente nesse ponto x0? Como é um cume de montanha, a reta tangente é essa que está em vermelho que vai ficar horizontal, ou seja, no ponto de máximo, se tiver derivada, o que acontece? A reta tangente é horizontal, o que mostra que a derivada no ponto x0 tem que ser zero, né? Porque a derivada no ponto x0 te dá a inclinação dessa reta vermelha. Como ela é horizontal, essa derivada, esse número aqui, tem que valer zero. Ok? Então isso mostra para a gente, ou pelo menos dá um indício do seguinte: se você tem um ponto de máximo onde a função tem derivada, essa derivada deve valer zero. E de fato, isso é verdade, tá? Está enunciado aqui nesse teorema. Então você pega x0, um ponto de máximo de uma função f, e você vai supor que a derivada existe, né? Ou seja, que existe a reta tangente. Então a conclusão do teorema é a seguinte: a derivada tem que valer zero naquele ponto. Tá legal? Eu quero te dar uma ideia de como que prova esse resultado. Veja, o fato do x0 ser o ponto de máximo diz para a gente o seguinte: sempre que eu calcular f de x menos f de x0, onde x é um cara qualquer do domínio, isso aqui, ó, vai ser menor ou igual a zero, concorda? Por quê? Porque f de x0 é o maior valor de todos. Então, esse cara aqui, f de x, com certeza é menor ou igual a f de x0, de modo que essa diferença fica menor ou igual a zero. Em outras palavras, esse numerador aqui, ó, é menor ou igual a zero, sempre. Ora, mas o que eu vou fazer agora? Eu sei que a derivada existe, portanto, o limite desse quociente aqui, quando x se aproxima de x0, existe. E se ele existe, os limites laterais existem. Ele existe tanto pela esquerda quanto pela direita e dão o mesmo valor. Esses limites existem e valem o f' de x0. Agora, olha para esse primeiro limite lateral aqui, quando eu me aproximo pela esquerda. Como o x está à esquerda do x0, eu estou me aproximando assim, ó, aqui, ó, pela esquerda do x0. Então, nós já vimos que o numerador é menor ou igual a zero. E qual é o sinal do denominador? O denominador, aqui, ó, vai ser sempre negativo. Concorda? Porque se o x está à esquerda de x0, ele é menor do que x0. Então, x menos x0 fica negativo. O que mostra que essa fração aqui, esse quociente, é sempre maior ou igual a zero. E se ele é maior ou igual a zero, o que eu vou concluir é que a derivada no ponto x0 também tem que ser maior ou igual a zero, porque é o limite de coisas maiores ou iguais a zero. Por outro lado, eu posso fazer o mesmo argumento, só que agora me aproximando do x0 pela esquerda. Pela direita, perdão. Quando eu venho pela direita, o que acontece? Esse numerador continua menor ou igual a zero, né? Por quê? Por causa disso aqui, ó, porque x0 é ponto de máximo. Só que agora o denominador troca o sinal. O denominador agora é positivo, porque o x está à direita do x0. O x é maior do que x0. Então, essa fração agora é menor ou igual a zero, e quando eu calcular o limite, eu vou concluir que a derivada f' no ponto x0 tem que ser menor ou igual a zero. Ora, você tem um número, então, que é o f' de x0, que ele é maior ou igual a zero e menor ou igual a zero ao mesmo tempo. A única possibilidade é que ele seja zero. Então, num ponto de máxima onde tem derivada, essa derivada tem que valer zero. Tá legal? Fazendo exatamente o mesmo argumento, um argumento análogo, na verdade, você mostra que vale a mesma coisa para ponto de mínimo. Tá? As desigualdades vão se inverter aqui, mas o resultado é o mesmo. Então, num ponto de máximo ou num ponto de mínimo onde tem derivada, essa derivada tem que valer zero. E isso te dá
uma dica de como encontrar o ponto de máximo. Veja, para te exemplificar isso, eu vou retomar o problema da barraca. Lembra? A gente discutiu esse problema num vídeo anterior. Eu vou falar dele rapidamente. Então, a ideia era a seguinte. Você tinha uma lona de 8 por 5. Então, aqui era 8 e aqui era 5. Aí você vinha aqui no meio, colocava um arame, suspendia isso aqui e formava essa barraca aqui. Tá legal? Veja, como aqui foi no meio, esse lado 4 está aqui. Esse lado, esse que sobrou aqui, esse outro 4, dá essa outra hipotenusa desse triângulo. E a altura aqui, ó, desse retângulo, que é 5, te dá exatamente a profundidade da barraca. Você tem várias opções de escolher esse valor de H, e o que eu quero é escolher o valor de H para que o volume seja o maior de todos. Tá legal? Fizemos isso na vez passada, não vou repetir, tá? Se você não lembra, dá uma olhadinha lá no vídeo, mas nós chegamos à conclusão que o volume dessa barraca, em função da altura, é dado por essa expressão aqui, ó, 5H, raiz de 16 menos H ao quadrado, com H variando no intervalo 0,4, ok? Então, isso aqui é o que a gente chama de modelar o problema, e a modelagem do problema é a seguinte: após fazer todas as considerações, o teorema de Pitágoras, todas essas coisas, você vê o seguinte, que a ideia, o que a gente precisa fazer é encontrar o ponto de máximo dessa função aqui. Tá legal? Ora, essa função é contínua, e o domínio dela é um intervalo fechado 0,4, o que mostra que o ponto de máximo existe, pelo teorema do vídeo anterior, o teorema de Weiss. Como ela é contínua e está no intervalo fechado, tem ponto de máximo. Agora, perceba o seguinte, quando eu derivo essa função, você faz a conta, tá? Não vou repetir essa conta, foi feita anteriormente, usa a regra da cadeia, chega nesse trambolho aqui, que é a derivada dessa função. Você sabe que o ponto de máximo existe. E claro, agora você tem duas possibilidades para esse ponto de máximo. Ele mora no intervalo fechado 0,4. Então, ou ele é um dos extremos, né, o 0 ou o 4, ou se ele não é um dos extremos, é porque ele está no intervalo aberto 0,4. Ora, mas se ele está no intervalo aberto 0,4 e tem derivada nele, né, no ponto onde o máximo é atingido, essa derivada tem que dar 0. Como essa função tem derivada em todos os pontos do intervalo aberto, com certeza, se o ponto de máximo estiver no interior, ele vai ser uma raiz da derivada. Pelo teorema que nós acabamos de ver, num ponto de máximo onde tem derivada, a derivada é 0. Então, se a derivada está no intervalo aberto 0,4, como tem derivada em todos os pontos lá, essa derivada tem que se anular. Então, eu já tenho os candidatos para o meu ponto de máximo. Quem são os candidatos? São os dois extremos, o 0 e o 4, unido, né, somado com as raízes da derivada. Então, agora você resolve a equação V' de H igual a 0, né, para fazer. Aí aqui é uma conta agora que nós fizemos anteriormente, né? Para a derivada da zero, esses dois termos têm que ser iguais. Aí você passa esse radical para cá multiplicando, vai obter isso aqui. Aí eleva o radical ao quadrado, vai obter que 16 menos h ao quadrado tem que ser h ao quadrado, o que mostra que h ao quadrado é 8. Portanto, o h vai ser mais ou menos raiz de 8. Ok? Isso quer dizer o seguinte, mais ou menos raiz de 8 são valores que anulam a expressão da derivada. Mas é claro que esse aqui não vale, o menos raiz de 8 não vale, porque lembra que o h ele mora no intervalo aberto 0,4. Né? Tem que estar no domínio da derivada. Então eu jogo fora esse menos raiz de 8 e fico somente com o raiz de 8, que é a raiz que está no domínio. E agora é aquela ideia, ó, você constrói esse conjunto aqui, ó, 0, 4 e raiz de 8. Quem são esses caras? Esses caras são os candidatos a pontos de máximo, porque ou está nos extremos, e aí é 0 ou 4, ou é um ponto do interior onde a derivada dá 0, que seria o raiz de 8. Então, isso quer dizer que o ponto de máximo mora aqui. Ora, mas agora eu só tenho 3 pontos, então é muito fácil, eu calculo a minha função v nos 3 pontos e olho, o maior resultado vai ser dado pelo ponto de máximo. Então agora é uma conta fácil, no 0 e no 4
esse volume dá zero, né? É só olhar aqui, se o h for 0, 5h dá zero, se o h for 4, o termo dentro do radical dá zero. E no raiz de 8, você faz a conta, aqui é uma conta boba, você vai ver que no raiz de 8 essa função vale 40. Qual desses três é o maior? 0, 0 ou 40? Claro que é o 40. O que quer dizer que 40 é o maior valor que a função assume, e ela assume esse maior valor no ponto de máximo, que é quem? O ponto de máximo é exatamente raiz quadrada de 8. Então, a barraca que tem volume máximo é obtida quando você escolhe para a altura mais ou menos 2,83 metros. Tá legal? Veja que interessante, né? Um problema aí real, da vida prática, que você resolveu simplesmente usando aquelas observações. A função tem máximo e no máximo, se tiver derivada, a derivada dá zero. Tá legal? Nós vamos explorar mais essas ideias no próximo vídeo, mas antes eu vou deixar você, claro, com uma tarefa. E a tarefa é muito simples, tá? A tarefa é simplesmente você treinar, repetir o argumento para encontrar o ponto de máximo e mínimo desse polinômio aqui, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 2x mais 4. O x aqui vai morar no intervalo menos 2, 4 fechado. Isso vai garantir que existe o ponto de máximo e existe o ponto de mínimo. O que eu quero é que você siga o roteiro que eu fiz para a barraca para encontrar esse ponto. Qual é a ideia? Você tem de cara dois candidatos, que são o menos 2 e o 4, os extremos, né? Quando o intervalo é fechado, os extremos sempre são candidatos. E aí você tem que encontrar os candidatos que moram no intervalo aberto menos 2, 4. Como essa função é derivável, né, é um polinômio, você deriva, os caras candidatos no intervalo aberto são os caras do intervalo menos 2, 4 que anulam a derivada, onde a derivada dá zero. Então você vai calcular esses pontos, aí você vai ter, quando você juntar as raízes da derivada com o menos 2 e o 4, você vai ter um conjunto finito de pontos. E você sabe que o máximo e o mínimo moram lá. E num conjunto finito é sempre fácil descobrir quem é o máximo e quem é o mínimo. Basta calcular a função em cada um dos pontos. O maior valor é dado pelo ponto de máximo, o menor pelo ponto de mínimo. Então pausa o vídeo e faz essa conta aí. Pausa. Muito bem, ó. Se você fez tudo certo, você fez a conta, chegou nessa derivada. A derivada se anula no menos 1 e no 2. Veja que tanto o menos 1 quanto o 2 moram no intervalo menos 2, 4. Portanto, aquele conjunto que tem os candidatos a máximo e mínimo é de que forma? Ó? O conjunto é assim. Você tem os dois extremos, menos 2 e 4, e tem os pontos onde a derivada se anula, menos 1 e 2. Então, quando você olha para esse conjunto, você sabe que tanto o ponto de máximo quanto o ponto de mínimo estão aqui dentro. Aí você calcula a função em todos esses pontos, nos 4 pontos. O maior valor vai ser dado pelo ponto de máximo, e aí se você fez a conta certa, você viu aqui, ó, o maior valor é 36 e é dado pelo ponto de máximo, que é 4. E o menor valor vai ser dado pelo ponto de mínimo. Nesse caso aqui, você vê que o menor valor é menos 16, portanto o valor mínimo é menos 16, e o ponto de mínimo, que é onde a função atinge esse menor valor, é o x igual a 2. Tá legal? Então, é como se fosse uma receita de bolo bem simples, tá legal? Que está baseada naquela ideia. O ponto de máximo existe. Então, ou ele está nos extremos, e aí eles são sempre candidatos, ou está no interior. Se tiver no interior e a função for derivável no interior, é uma raiz da derivada. Tá legal? Espero que tenha ficado claro, tá? A gente vai explorar mais essas ideias no próximo vídeo. É imperdível, então eu encontro você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau, um abraço.